Olá pessoal, meu nome é Loiane e na aula de hoje nós vamos criar uma classe utilitária para poder passar todas essas validações e esses métodos que poderiam ser reutilizados por outros formulários na aplicação e assim a gente também simplifica o nosso formulário. Qual que é o motivo da gente fazer isso? Em uma aplicação real, a gente iria escrever testes aqui para todos esses métodos, pelo menos testes unitários, para poder validar o comportamento de cada método desse que nós temos aqui no nosso formulário. Métodos como esse, se o form array é obrigatório, pegar a mensagem de erro de um determinado campo, são métodos que a gente poderia aplicar para vários formulários na aplicação. Dependendo do tamanho da aplicação que você tem, o que você vai fazer é basicamente um Ctrl+C e Ctrl+V desses métodos. Então, se no futuro você quer mudar para campo obrigatório para outro tipo de mensagem, você teria que mudar isso em todos os formulários. Então, a gente pode partir do princípio que a gente vai reutilizar todo esse código, já que é um código comum, é um código compartilhado entre toda a aplicação. Aqui também na aula passada, a gente viu sobre o onSubmit. Por enquanto, a gente colocou aqui esse alerta. O que a gente quer fazer? Quando o usuário clicar no botão de submit ou de salvar, a gente vai mostrar todas as mensagens de erros que estão disponíveis no nosso formulário para que o usuário possa acertar os campos antes de fazer o salvar novamente. E lembrando que desabilitar o botão de salvar, nesse caso, não seria uma boa prática do ponto de vista de UX, que é a experiência do usuário na tela. Lá no curso de Angular, eu tinha dado uma dica, vou até voltar aqui para o código-fonte que está no GitHub do curso de Angular. Se a gente olhar aqui, a gente tem essa classe BaseFormComponent e lá na nossa classe mesmo, acho que era esse DataFormComponent aqui, a gente estava estendendo o BaseFormComponent. Isso daqui foi feito tem mais de 4 anos, e é claro, a partir do momento que a gente vai trabalhando mais com o Angular, né, pode ser que a gente vai mudando alguma coisa ou outra na forma que a gente trabalha, baseado na experiência que a gente tem, colocando aplicações em produção e vendo aquilo que funciona e o que não funciona a médio e longo prazo. Então, eu mudei um pouquinho a forma com que eu trabalho hoje. Eu não trabalho mais com esse BaseFormComponent, porém, no lugar, eu gosto de criar uma classe utilitária que vai fornecer esses métodos para mim, no lugar de trabalhar com a herança, nesse caso aqui do Angular. Principalmente agora também que o Angular está mudando bastante a forma que trabalha. Aqui no curso a gente ainda está trabalhando com a forma mais clássica do Angular, mas em versões futuras isso vai mudar um pouco, então é interessante também pensando nisso no futuro, para quando você for migrar suas aplicações para versões futuras, a gente já ter algo que vai funcionar melhor com a versão mais progressiva do Angular, como que o pessoal está chamando agora. Então, para fazer isso, a gente não vai utilizar mais um BaseFormComponent, né, que era uma classe abstrata em si, mas sim a gente vai fornecer isso através de um serviço. Esse serviço eu gosto sempre de deixar aqui dentro do diretório de compartilhado. Então, aqui a gente vai utilizar o terminal para poder criar esse serviço novo do Angular para a gente. Então, eu vou utilizar aqui o ng, g de generate, s de service. Vou gerar dentro de shared. Eu gosto de colocar aqui form e eu vou chamar de form utils, que é aquela famosa classe utilitária que a gente tem aí nos projetos. Você pode chamar também de form validation, enfim, você pode dar o nome que você desejar aí. Então, criou aqui essa classe de serviço para a gente e a gente vai começar a colocar aqui as nossas informações dentro dessa classe. Esses métodos que nós vamos criar aqui dentro poderiam ser até métodos estáticos também, só que como a gente vai trabalhar depois com a injeção de dependência dentro do nosso formulário, eu vou deixar como não estático. Então, tem alguns métodos que a gente pode passar aqui. E o primeiro deles, a gente já fez aqui, inclusive, que seria pegar o error message.
Então, vou copiar primeiro, nós vamos criar todos os métodos da nossa classe, depois a gente volta no formulário e vai refatorar. Então, primeiro eu vou copiar e eu vou colar ele aqui. Então, que é o get error message do campo. Só que aqui agora a gente está fazendo, olha, referência para um this.form. Nesse caso, a gente também precisa receber o formulário. Então, aqui eu vou chamar de form group, que pode ser um grupo de formulário, pode ser uma rede de formulário, um controle de formulário, enfim. Então, eu vou chamar de form group. E aqui nós vamos tipar também. Nesse caso, como a gente está recebendo algo que é abstrato, a gente não sabe qual que é o tipo desse formulário, a gente vai tipar com o untyped form group, na verdade. Então, no lugar de ser o this.form, a gente passa a receber essa informação como parâmetro e a gente passa a utilizar aqui o form group. E continua utilizando a mesma lógica para poder obter a mensagem de erro de um determinado campo de formulário. Só que tem um problema. Lembra que na aula passada também a gente queria também poder obter a mensagem de erro de um campo de formulário que pertence a um form array. Então, como é que vai ficar isso daqui? Esse determinado método aqui, ele funciona se for um form group, ele não funciona quando é um form array. Então, quando é um form array, a gente vai precisar também criar um método para obter a mensagem de erro de um form array. Então, eu vou criar um método novo e a gente vai tentar reusar esse método aqui na frente. Esse é o get form array field error message, que é obter a mensagem de erro de um campo de um form array. Para fazer isso, a gente também precisa do formulário. Então, eu vou chamar aqui de form group, que também é o do untyped form group. E lembrando aqui, olha, como que a gente está fazendo isso? Para obter o form array, a gente passa qual que é o caminho do form array. Se for um formulário onde você tem vários form array, pode ser que ficar repetindo isso daqui no seu próprio formulário dê um pouco de trabalho, né? É legal a gente parametrizar isso e já fazer com que o nosso método também receba essa informação, porque é justamente isso daqui, olha. Vamos só copiar isso daqui, essa não vai ser a lógica, mas só para ajudar a gente. Então, olha, esse form group seria aqui, esse this.form. A gente precisa agora do nome do nosso form array. Então, eu vou colocar aqui, ó, form array name, que é uma string. Com isso, a gente já consegue, olha, pegar o form array. Isso aqui é um form array. Então, vou botar aqui, ó, um form array. Para esse caso aqui, a gente ainda tem um form array. No caso desse get error message que a gente tem aqui em cima, a gente está recebendo um form group. Cada form array desse, ele contém um form group. E dentro do form group é que a gente tem o nosso campo. Então, para facilitar, seria melhor se a gente tivesse um método que recebesse diretamente qual que é o campo que a gente está tentando obter essa mensagem de erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse método aqui. A gente não vai receber mais um form group. Na verdade, a gente vai receber agora o campo, porque eu quero remover isso daqui, que vai ser o field. Eu não preciso do field name, porque eu já estou recebendo o campo diretamente. E no lugar de ser um form group, aqui vai ser um form control, porque eu estou descendo um nível abaixo do formulário. E aí, nesse caso, a gente está obtendo diretamente. Esse aqui de cima, para a gente não ter que ficar repetindo, o que a gente pode fazer é retornar diretamente o get error message do field. E aí sim, é só a gente passar aqui o field e já deixa essa lógica, caso você precise também desse método aqui. E aqui a gente vai forçar, que é o untyped form control, para poder passar e não dar o erro de compilação. E agora, com esse método aqui de pegar a mensagem diretamente do campo, vai ficar um pouco mais fácil para a gente. Só que, se a gente acessar aqui o form array, a gente pode acessar aqui os controles. E tá vendo que os controles são um array de controles. Para a gente fazer o acesso ao array, a gente também precisa do índice. E além do índice, a gente também precisa do nome do arquivo, igual a gente fez aqui em cima. E aqui, ó,
ficou faltando também. Então, aqui a gente vai receber mais 2 parâmetros. A gente vai receber o field name, que vai ser uma string. E a gente também vai receber, vou até passar aqui para baixo, o index, que é um número, que é o índice do form array que a gente está tentando acessar. Então, aqui, por exemplo, eu posso acessar agora pelo index. Quando eu tenho esse index, eu vou ter acesso ao form group. E aqui no form group, eu posso pegar o get, passando o nome do campo, e aqui eu vou ter um untyped form group. Então, aqui eu posso colocar o campo. Se você quiser, pode passar isso diretamente para a chamada do método. E aqui eu vou forçar a tipagem, que é o untyped form control. Com isso em mãos, é só a gente retornar aqui a mensagem de erro do campo. E agora a gente teria aqui um método para poder utilizar aqui dentro do nosso form array. Então, com isso, a gente já cria esse método também, e aqui isso vai valer para qualquer form array que você pode ter na sua aplicação. Um outro método que a gente pode passar para cá também é se o form array é obrigatório ou não. Para caso você tenha validações como aquela que a gente viu, né, de 1 para muitos, e você queira validar isso. Então, esse também vai ser um método que a gente vai poder passar para cá. Então, eu vou copiar. E aqui, a gente precisa passar primeiro o formulário. Então, vai ser aqui, ó, form group, que é do tipo untyped form group. E lembrando que nós estamos utilizando o untyped aqui porque a gente não sabe o tipo do formulário. Somente aqui as nossas classes, realmente os nossos formulários, é que vão ter os tipos tipados, caso você esteja utilizando aí a versão do Angular 14 para cima. Se você estiver utilizando uma versão do Angular 14 para baixo, é só você tirar esse untyped aqui da frente, tá? Só utilizar form group, form array, como a gente tinha antes dessa mudança do Angular versão 14. Então, aqui eu posso passar já o form group no lugar do this.forms. E eu preciso também o nome do form array. E aqui, no lugar de lessons, eu vou colocar aqui. E aqui, nesse caso, a gente pode pegar o form array. E aqui, no lugar de lessons, é só modificar. Pronto, a gente já tem aqui alguns métodos já que a gente pode remover. Olhando aqui para o nosso código-fonte do curso form, não tem mais nada que a gente poderia passar. Esse getLessonsFormArray é apenas um atalho para a gente poder obter tudo. O addLesson também é algo muito específico, o de remover também é muito específico. Então, é basicamente isso. Agora, uma outra coisa que está faltando ainda para a gente poder fechar esse formulário seria um método para poder validar e poder marcar todos os campos do nosso formulário quando a gente clica no botão de submit, para deixar aquela mensagem de erro embaixo. Lá no curso de Angular, então vou voltar aqui para o código que já está no GitHub, nesse Base Form Component, tá vendo? Tem várias coisas aqui, verifica se é required, enfim, tem várias coisas que a gente pode reutilizar aqui. A gente criou, tá vendo aqui o onSubmit? Se o formulário é válido, a gente faz o submit. Se o formulário for inválido, a gente chama ou verifica as validações do formulário. Então, nós vamos reutilizar essa lógica aqui. Para quem não assistiu, assiste as aulas de formulários lá do curso de Angular, que eu expliquei exatamente como é que funciona a hierarquia de formulários lá no Angular, e aqui a gente vai utilizar um pouquinho de recursão para chegar em todos os campos do formulário, que o formulário é como se fosse uma árvore. Então, você consegue ir de campo em campo, consegue fazer a validação de todos os campos de formulário, não importa quantos níveis que você tenha no seu formulário. Então, esse método aqui, ele ficou bem genérico. Então, o que eu vou fazer é copiar e a gente vai modificar, porque para versões que a gente tem hoje, mudou um pouquinho. Então, eu vou até colocar ele aqui em cima. E, na verdade, eu vou chamar de Validate All Form Fields, que é validar todos os campos do formulário. E aqui, olha, como esse é um código de antes da versão 14, a gente precisa colocar o untyped na frente,
que pode ser tanto um form group como um form array que a gente vai receber. Nós vamos obter todas as chaves, isso não mudou. Esse campo aqui, eu só vou renomear, porque a gente está fazendo em inglês aqui, então eu vou chamar de field. Não preciso fazer esse console log aqui. E aqui nós temos o controle. Aqui também eu vou renomear, vou chamar apenas de control. Aqui vai dar um erro porque a gente não está forçando qual que é o tipo desse controle. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai verificar se a instância é um form control. Se for um form control, a gente chegou no campo. Se não, a gente vai verificar o form group ou o form array. Então, ó, se o control for um instance of de form control, então untyped form control, nós vamos pegar esse controle e aqui agora sim a gente tem todo o IntelliSense e a gente vai marcar como touched. Aqui no marcar como touched, uma coisa que eu aprendi depois de colocar projetos em produção com esse código é que, como boa prática, eu vou colocar aqui uma opção que é o only self como true. Por quê? Se você tiver um form group ou um form array, quando você marca todos, você vai estar marcando todos os filhos também como touched. Eu quero fazer isso um por um. Então, eu vou colocar apenas o only self como true. Uma outra questão também de você fazer isso daqui é que, caso você tenha observables que estejam escutando por mudanças nos campos, se você não coloca isso daqui, vai fazer o trigger, então vai apitar as mudanças para todos os observables que você tenha. Isso, então, pode ficar um pouco caótico na sua aplicação. Então, assim, a gente tem um pouquinho mais de controle no que está sendo feito. Se não, aí a gente pode jogar esse if aqui para cima. Se for um instance of de untyped form group, ou for um untyped form array, a gente também vai marcar como touched. E aqui a gente vai chamar novamente o mesmo método, passando o controle. E aí, se for um form group, vem para cá, continua até chegar na instância de um untyped form control, né? Aqui é que é o nosso break. Aqui é o que é o ponto de parada da nossa recursão, aqui na linha 16, quando a gente chega no form control. Então, com isso feito, a gente vai ter também uma classe para poder validar todos os campos e deixar aquelas mensagens de validação em vermelho. Com isso feito, a gente tem essa classe reutilizável e na próxima aula, o que nós vamos fazer é passar a utilizar essa classe de serviço aqui no nosso formulário e a gente também vai refatorar para tirar o código que a gente não precisa mais e terminar de adicionar as validações aqui no nosso formulário. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!